Então, já é de casa, nós vamos receber aqui com carinho, com aplauso, pastor Cláudio Duarte. Obrigado, querido. Obrigado, pastor. Graça e paz, amém? Glória a Deus, para mim é sempre um prazer poder estar aqui, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu me sinto muito feliz pela oportunidade que Deus tem me dado. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Foi esse o texto que Deus colocou no meu coração, João, capítulo 4. A partir do verso de número 1. Amém? Depois de lermos, mantenha a sua Bíblia aberta e confira tudo que for falado. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto do herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não volte mais para ter sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E ela lhe respondeu: eu não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque você já teve 5, e este que tu tens agora não é teu. Isso disseste com verdade. Versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Feche os seus olhos. Feche sua Bíblia, não. Senhor nosso Deus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? É uma passagem muito conhecida, mas eu quero chamar a sua atenção porque muitas e muitas ocasiões a história dessa mulher acaba chegando bem próximo da nossa. E muitas mulheres, muitas pessoas, não apenas mulheres, acabam vivendo situações como essa. O texto, eu queria que nós olhássemos um pouco para a história desta mulher, para o histórico desta mulher. Ok? Uma mulher que já teve 5 relacionamentos. 5. E está no 6º com um cara que não é dela. Uma mulher à frente do seu tempo. Modernérrima. Quase uma atriz global, é ou não é verdade? Uma mulher à frente do seu tempo, moderna. 5 maridos, está no 6º. Esta mulher sai de casa para buscar água. E não é a primeira vez. Era um costume diário. Todos os dias, provavelmente, essa mulher saía de casa para buscar água.
e voltava com a água. Olhe bem, ela pode ter algumas dificuldades, mas não para tirar a água. Pois ela sai de casa para buscar, ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela sabe o que quer, ela sabe o que tem que ser feito para alcançar o que ela quer, ela tem em suas mãos ferramentas, ela tem corda, porque ela descreveu que o poço é fundo, ela tem cântaro, ela tem uma estrutura preparada para tirar água. E ela faz aquilo com sucesso. Ela não precisa de Jesus para tirar água. Aliás, Jesus precisa de água e não tem com que, mas a mulher tem. Eu gosto dessa dona. Porque ela quer alguma coisa e ela sai de casa preparada para alcançar o que quer. Ela tomou posse de ferramentas para alcançar seu propósito. Ela vai lá e busca água. Ela tem problema em outra área, não nessa. Quando você olha para essa história, alguns dizem que as mulheres procuravam retirar água pela manhã, Oriente Médio, a água é mais fresquinha. Disse que as mulheres tratavam este momento de tirar água meio que um encontro social, iam em grupo. Isso tornaria mais seguro para elas, mais confortável. Mas a dona em questão só pode buscar água depois das mulheres, porque nenhuma mulher provavelmente quer ser vista com ela, pela fama que ela tem. E se for casado, o marido também não vai querer sua esposa na companhia de uma mulher tão moderna. É ou não é? Então a pobrezinha vai tirar a água sozinha, perto de meio-dia, uma água quente. Ninguém quer ir com ela. Lá vai ela. Vai voltar com água, com certeza. Ela tem com que tirar. Só que do outro lado dessa história, tem alguém que está chegando nas terras onde essa mulher mora. Quem é? Quem é? Isso, o Nazareno, o chefe dos crentes. Eu, não é verdade? Ué, é ou não é? Vocês estão rindo por quê? Ele não é chefe dos crentes? Então. Lá vem ele, com a sua patotinha. Chegando perto do poço, a mulher ainda não chegou. Jesus chega e ele fala para os discípulos, acredito eu assim, gente, vocês vão comprar comida? Espera aí, tinha 12 homens. Tudo bem que o homem é meio lesado. Mas não precisa de 12 para comprar comida, aí também ia avacalhar. Né? Jesus disse, rapaziada, vocês vão comprar comida. Era pelo menos para Tiago, João, Pedro, um círculo íntimo de amizade. Falei, não, Senhor, deixa o pessoal ir e vamos ficar batendo papo. Não é muito seguro o senhor aqui sozinho. Né? Mas não, Jesus, eu acho que falou assim, vocês vão, todo mundo fazer as comprinhas. E deixa eu aqui. O que ele não sabia que Jesus já tinha marcado o encontro com aquela mulher. Aliás, nem a mulher sabia disso. Porque só pode, Jesus queria encontrar com ela e ele vai falar de coisas que ele não quer que os outros escutem. Para a mulher não ficar envergonhada, para não constranger a dona. Não é? E ele fica sentadinho em pé do poço e deixa todo mundo ir. Quando vem a mulher, vem. De longe a mulher já viu que ele era judeu. Não é? Olhou. Mais um homem.
Até então, um homem comum para aquela mulher. É ou não é? Eu não falei nada, você que pensou. O pecado é seu, eu só induzi. É ou não é? Olhe bem. A mulher olhou, um homem judeu. E chega ela, com a cordinha para apanhar água. Quando ela vai apanhar água, o inesperado acontece. Ele olha e diz assim, a senhora pode me dar de beber? Ela olhou e disse, como o senhor ousa falar comigo? Que sou mulher samaritana. Em outras palavras, ela também quer dizer, como é que o senhor fala comigo sozinho, assim, sem ninguém? Eu, uma mulher decente. Eu imagino Jesus olhando para ela. Se ela soubesse o que eu sei dela. Olhe bem. Porque nós estamos olhando para uma mulher que tinha habilidades para tirar água. Mas aquela mulher nutre uma sede. Ela tem o interesse de alcançar algo que todo ser humano saudável deseja, que é a felicidade. E ela não tem ferramentas para isso. Ela já tentou encontrar nos homens, porque as pessoas estão buscando a felicidade no lugar onde ela não está. As pessoas querem ser felizes, né? Comprando, porque acham que os bens de consumo. Não, querido, um carro sensacional, uma Ferrari, vai te dar muito conforto? Sim. Eu venho de uma igreja num lugarzinho pequeno. Fui criado, meu pai, criado ali. Por muito tempo, meu pai foi diácono e porteiro lá da igreja do pastor Lorival Machado, lá em Xerém. E por muito tempo, eu ouvi, sabe, que esse negócio de crente ter dinheiro, não pode não. Porque nós vamos entrar no céu. Eles têm dinheiro, mas eles também não vão. Nós não temos dinheiro, mas nós vamos. Eu acreditei nisso. Aliás, eu já acreditei em cada coisa que rato virava morcego, já acreditei. Manga com leite matava, já acreditei. Chinelo virado fazia a gente passar mal. Até hoje eu não consigo ver um chinelo virado que eu tenho que desvirar por segurança. Eu sei que não faz mal, mas vá! Que faz, não custa nada de virar. Eu não. E eu já acreditei nessa palhaçada de que crente não pode ter as duas coisas. Eu já falei isso aqui. O Abraão era pobre? O Davi? O Jó? O Salomão? E na nossa vez nós temos que se lascar. Muito bonito isso. Os caras vieram aqui, nadaram de braçada na prosperidade. O pastor já falou aqui, o Abraão prosperava até no meio da crise. O Isaac, meu filho, prosperava no deserto. E na nossa vez, porque nós temos o nome escrito no livro da vida. Eu quero ter o nome no livro na vida, mas eu vim aqui comer o melhor dessa terra. Você está entendendo? Eu vim aqui para viver com meu Deus o sobrenatural, o incrível. É isso que nós temos que entender. Deus é tão bom que nos dá a possibilidade de vivermos uma vida plena. Não é? Sermos abençoados aqui. E a hora que a trombeta tocar, meu filho. Não é? Nós vamos para a glória. E quem ficar, fica com o carro da gente. Pode usar tudo. Nem ligo. É ou não é? Então, o que eu quero que você entenda é que esta mulher, ela tinha sérios problemas. Havia uma lacuna que ela buscava intensamente preencher, só que com coisas erradas. Ela nutria em torno de homens
A expectativa de alguém que lhe fizesse feliz. Enquanto o Salmo 128 diz: feliz é aquele que teme a Deus e anda nos céus. Pronto. Você quer um mapa da felicidade? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o caminho do Senhor são retos e de paz. Encontre-se com Deus e você encontrou a felicidade, querido. Só que a dona, por isso que eu digo que a história dela não é diferente. Eu preciso disso para ser feliz, eu preciso daquilo para ser feliz. Essa dona achava que um homem ia fazer ela feliz. Então ela procurava um homem, 2 homens, 3 homens. Parecia a musiquinha do Coelhinho da Páscoa. E todas as tentativas dessa mulher foi um fracasso. Mas Deus, que está olhando tudo, olhou e falou: essa mulher procura a felicidade, então vou apresentar a felicidade para ela. Deus marca o encontro daquela mulher com Jesus. Aquela mulher só está achando que saiu de casa para buscar, mas ela vai ter uma surpresa. Jesus olha e diz: a senhora me dá de beber? E ela diz: o senhor não deveria estar falando comigo. O senhor é judeu, eu sou samaritano, o senhor sabe que há um litígio aí, lá no passado, nós não nos comunicamos. Note que ela não disse que não daria água. Ela só fica surpresa que ele pediu. Aí Jesus fala assim: ô, minha senhora, se tu soubesse quem é que está falando com a senhora. Essa é a minha tradução, não é do João Ferreira não, tá bom? Se a senhora soubesse quem é o que te diz, dá-me de... Você é que me pediria. E eu te daria da água da vida. Ela falou... Na cabeça dela, ela deve estar pensando: ele está me enrolando. Porque ele disse que vai me dar uma água que ele me pediu. Ele não tem corda, não tem canto. Quem tem sou eu. O que ele está falando? Ela falou: o poço é fundo. Note que ela está pensando no H2Ozinho do poço. Ela falou: o poço é fundo. O senhor não tem com que tirar. É o senhor maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como seus filhos, seu gado. Aí Jesus olhou e falou: não está entendendo? Não. Deixa eu tentar explicar. Olha. Se a senhora tomar dessa água, a senhora vai ter sede de novo. Se a senhora beber da água que eu lhe der, a senhora nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe desse fará um manancial que jorre para a vida, Está ela olhando para o poço. Onde o senhor tem dessa água? Aí Jesus deve ter falado: essa lourinha é terrível. Não está entendendo nada. Desculpe aí a brincadeira. Olha só. Jesus olhou e falou: ela não está entendendo nada. Porque ela não é capaz de imaginar quem está conversando com ela, o que ele sabe a respeito dela e o que ele pode fazer por ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Pare de nutrir expectativas, porque você vai se frustrar esperando felicidade, paz e tranquilidade onde elas não estão. Tem gente que me diz assim: eu falo muito para casal, pastor, a hora que eu casar eu vou ser feliz. Eu falei: se você casar, pastor, porque eu vou arrumar um homem para me fazer feliz. Eu acho que não tem não. Homem para fazer mulher feliz? Não. Tem homem para compartilhar a felicidade com mulher. Não. Aliás, se você não casou, você só deve casar quando você for muito feliz. Mas você é tão feliz, mas Jesus te deu tanta felicidade que você pode perder um pouco. Então, case. Eu vou comprar um carro para ser feliz. Compra. A hora que vier, seguro, PVA.
Meu Deus! E no Rio de Janeiro, o nego rouba o carro da gente andando. Você está na Avenida Brasil, 120, de repente você para num ponto. Cadê o carro? Foi abduzido. Aí as pessoas ficam decepcionadas. Claro, expectativas não correspondidas têm tendência a gerar frustração, decepção. É isso que Jesus está mostrando para essa mulher. Ele quer oferecer algo que aquele poço não pode dar a ela. Ele quer oferecer algo a ela que ela não conseguiu encontrar em lugar nenhum. É isso que ele está dizendo. Eu sei o que a senhora procura. Eu sei o que a senhora precisa. E eu tenho. Se você soubesse quem é o que te diz, você é que me pediria. Mas ela está fixa no poço. E ela diz, me dá um pouco aí então dessa água que eu só tenho, para que nunca mais eu tenha sede, nem volte aqui para pegar. Ela continua no poço. Aí Jesus olhou e falou, essa comunicação falhou, porque ela não está entendendo nada. Aí Jesus disse assim, vai lá chamar seu marido. Ela deve ter falado, mas mudou de assunto assim de repente? Eu me sinto mais confortável falando de água, ainda que eu não estivesse entendendo a proposta. Jesus fala, vai lá e chama o seu marido. Ela olhou, falou, marido. Como é que eu vou falar? Eu não tenho marido não. Jesus olhou e falou, a senhora não tem. Na verdade, minha querida, a senhora já teve 5. E está com um agora que nem é da senhora. Ela deve ter pensado, gente, minha história está saindo às fronteiras. Já está chegando no estrangeiro, o que eu ando fazendo. Está na hora de mudar de vida. Estou ficando famosa. Porque Jesus começa a revelar àquela mulher suas maiores dores. Jesus começa a esclarecer àquela mulher, certo? Ou dar uma visão de seus fracassos. Aliás, Jesus tem tendência a dar oportunidade a pessoas que nós não daríamos. É ou não é? É. Eu fico imaginando aquela prostituta entrando na casa do Simão, o leproso. E quando ela entra, só tinha homem, os homens olhando um para o outro, para ela que acabou de entrar, e falou, tem alguém aí que anda saindo com essa dona. A casa caiu para alguém. Vamos ver onde é que ela vai. Ela vai onde? Ela vai onde? Qualquer outro se sentiria desconfortável de ter uma mulher daquela perto de si. Mas não ele. Não ele. Ele não tem desconforto com ladrões. Ele não tem desconforto com prostituta. Ele não tem desconforto com pecadores. Pois ele é a solução para as pessoas. Ele é, na verdade, o que as pessoas buscam, ainda que não busquem nele. Equivocadas, buscam em outro lugar. Quando Jesus fala para ela, chama seu marido, ele remete àquela mulher, sabe, a seu lado obscuro, que lhe trouxe uma fama que afastava as pessoas dela. Ele tratava de um assunto que para ela não era muito agradável conversar, nem com os íntimos, ainda mais com um estranho. O que ela não consegue entender ainda é que para ela Jesus é um estranho, mas para ele ela é alguém muito íntima, pois ele conhece a história dela. Ele invade a vida desta mulher e ela não tem outra coisa a dizer. Mediante ao que o Senhor me disse, eu vejo que o Senhor é um profeta. Eu vejo. O Senhor é um profeta.
E aí ela muda de assunto. Nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que em Jerusalém o local da adoração. Uma história que começa por água. Agora entra na vida pessoal de uma mulher. E arremete a falar de adoração. Ela está diante de alguém que não se pode esconder nada. Alguém que mostrou a ela e que disse a ela: eu tenho o que você procura. Você não quer ser feliz? Você não quer preencher essa lacuna no seu coração? Eu tenho pregado muito sobre isso. Nós estamos vivendo um mundo de pessoas vazias. De pessoas que estão buscando prazer, que só consegue preencher momentos. Mas logo, logo, né, vai embora e a lacuna está lá. Jesus disse: se eu entrar, eu vou te dar algo que vai permanecer. Você nunca mais vai precisar de andar ou à procura daquilo que você está hoje. Eu posso mudar a história da sua vida. E ela começa a falar de adoração. Do nada. Aí quem muda de assunto é ela. Mas espera aí, o senhor é profeta? Nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém. Eu estou confusa. Jesus diz: ora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele dá uma direção para esta mulher nesse diálogo, que quando eu olho, me parece que ele deveria estar falando isso com seus discípulos. Pois ele diz: um adorador, querida, ele não tem lugar para adorar. É isso que ele está dizendo, nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque um adorador, preste atenção, nós precisamos definir se nós ditamos a temperatura do ambiente ou se nós tomamos a temperatura do ambiente para nós. Eu preciso entender se o ambiente muda quando eu chego, porque é a chegada de um adorador, de alguém que não vem sozinho, ele vem com o Rei dos Reis, ele vem com o Senhor dos Senhores. Você está entendendo? Ele vem com aquele que tem autoridade para ditar a temperatura do ambiente. Está falando palavrão? Eu cheguei, parou de falar palavrão. Parou de falar. Mas por quê? Porque chegou alguém que anda com Deus. Deus está aqui, Deus não gosta, eu também não gosto, e nós não vamos falar. É ou não é verdade? É só você não negociar. Quando você não negocia, querido, quando você não abre concessão, é isso que Jesus está dizendo para essa mulher, é isso que ele está oferecendo a ela. Ele diz: um adorador adora em qualquer lugar, é o local de adoração. Ele chegou, já era. Eu já falei isso aqui uma vez. O cara me procurou e falou assim: pastor, falei uma coisa para o senhor, eu vou fazer um aniversário lá em casa, e vai uns parentes meus que não é crente. E eles gostam de tomar uma manguaça. E se eu não botar a bebida, eles não vão. Então, olha o que eu pensei. Lá no cantinho, depois das 11, eu vou botar assim um bate local com... Eles vão lá, né, pastor? Não tem nada, né? Falei: legal. Joia, eles vão lá no cantinho e bebe. Muito mal. Pastor, porque se eu não botar, eles não vão. Aí eu falei: legal. Ele já fez festa na casa dele? Ele falou: fez. Ele não serviu bebida até que hora para homenagear você que estava indo? Aí ele falou: peraí, como é que é, pastor? Eu falei: não, porque você vai servir bebida, porque... Mas o dia que você foi, ele falou assim: até 11 horas ninguém bebe nada. Depois de 11 horas, nosso irmãozinho aqui vai embora. E aí a gente passa a servir. Ele fez isso? Ele falou: não fez não, pastor. Quando eu vou lá, eles estão bebendo desde o começo. Eu falei: ele não te homenageou, nem teve consideração, mas você tem. Bom, bota bebida lá. Ele falou: ô pastor, eu estou começando a entender o que o senhor está querendo falar. Eu vou falar agora para o senhor, pastor. Eu não vou botar nada.
Se quiser ir, vai. Se não quiser, não vai, porque eu não vou botar. Pastor, agora eu estou decidido a não botar. Meu irmão, eu não preciso negociar. Eu não preciso. Não vou negociar. Não vou dobrar meu joelhinho. Não vou. Eu cheguei, eu vou ditar. Eu acho maior barato. Às vezes eu chego, eu tomo um café no bar, guarde no boteco aquele copo de geleia. Todo dia tomar o meu café com leite, lá no meu xerém. Chego lá. Às vezes os caras estão falando umas coisas, e eu já escutei. Aí eu chego para viver. Aí zóio um pro outro assim, ó. É, o jogo ontem, né? Meu irmão, um adorador é em qualquer lugar. Esse dia eu estava na fila do banco. Sabe? Mas o troço não andava. Falei, meu Deus do céu. Quando estava quase chegando a minha vez, chega um cara esbaforido e fala para o cara da frente, tinha um caixa, eu estou atendendo. Paga esse negócio aí para mim. Um bolo de troço assim. Eu olhei. A minha vontade, eu vou falar para você o que era a minha vontade. Era pegar os dois assim pelo pescoço, assim. Esse aqui assim, esse aqui assim, fazia. Pegar os papéis que eles iam pagar, fazia. Agora é minha vez. Mas eu olhei. Falei, Jesus, é para mim ficar na fila mais um pouquinho, né? Hoje é conversa na fila. Vamos lá. E fiquei. Falei, Senhor, o Espírito de Deus está aqui. Caiam por terra agora. Deu para cantar uns 7, 8 hinos, não é verdade? E aí o cara pagou as contas e eu fui. Não tem lugar para adorar, meu irmão. Um adorador de verdade adora até com filho morto. Foi o que Davi foi fazer quando o menino dele morreu. Ok? E é isso que Jesus está explicando para essa mulher. E ele diz, o Pai está em busca de verdadeiros que o adorem em verdade. Ele diz a ela, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis, porque a salvação vem dos... Ele está conversando com essa mulher. Eu imagino a expectativa dessa mulher, escutando Jesus falar tudo isso. O negócio foi tão intenso, que a mulher saiu correndo e deixou a corda e o cântaro para trás. Deixou tudo e foi embora. Saiu correndo. Ela levou água? Levou não? Ela foi buscar o quê? E não? Ela teve sucesso ou fracassou? Por que se ela não levou água, que ela saiu para buscar? Porque ela vai voltar, gente. É que ela ganhou outra água. Encheu ela de uma tal forma que ela sai correndo e vai para os homens da cidade. Eu imagino esse encontro. Ela chegando e falou, gente, estou vindo lá do poço, encontrei um homem. Eu imagino os caras olhando. Que é isso? Essa mulher não tem jeito. E ela disse, eu achei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aí os caras devem ter pensado, está conversando com ele há muito tempo. Porque a história é longa, querida. E ela disse, não, vocês não estão entendendo. Eu achei o Messias. Eu achei, gente, vem, gente, vem. Só servindo. Vamos dar uma olhadinha lá. Preciso até apanhar minha corda e meu cântaro. Eu estava com tanta pressa que eu vim chamar vocês. Vamos lá dar uma olhadinha nele, gente que... E os camaradas vão com a mulher. E ela diz, provavelmente, foi aquele ali, ó. É ele. Aquela mulher apresenta aqueles homens, e na verdade o que ela dizia era o seguinte, eu achei o que eu procurava. Eu estou conversando com ele há tão pouco tempo. O encontro, sabe, não foi tão grande assim, a nível de tempo.
mas ele vasculhou minha intimidade. Ele notou minhas deficiências. Ele entendeu meus valores e a minha capacitação. Quando ele me disse me dar água, ele sabia que eu era capaz de dar a ele água, mas que eu não era capaz de manter um relacionamento sadio, duradouro. Primeiro ele diz a ela: você é bem-sucedida naquilo que faz, ao tirar água. Mas depois ele diz: você fracassa em seus relacionamentos, porque você está buscando coisas no lugar errado. Quando ela traz esses homens, eu imagino a motivação dessa mulher em dizer a eles: gente, vem e conversa com eles. Conversa. E ela diz quem é e deixa eles conversando. E aí os homens dizem: não, o senhor não pode ir embora. Não, fica conosco. Nós precisamos ouvir o que o senhor tem a dizer. Nós precisamos trazer outras pessoas para falar com o senhor. Porque o senhor tem acesso ao nosso interior. O senhor consegue nos dar aquilo que nós não achamos em nenhum outro lugar. E Jesus fica. E depois de 3 dias, os homens chamam a mulher e dizem assim: queríamos dizer algo a você. Quando nós fomos ver Jesus, nós fomos pelo que você falou a respeito dele. Mas agora nós não precisamos mais do seu testemunho. Nós já temos o nosso. No começo, nós fomos porque você nos incitou a ir. Mas depois que ouvimos, não temos dúvida de quem ele é e do que ele pode fazer. Eu quero dizer uma coisa a vocês, que ao observar essa sociedade moderna, superficial, momentânea, sabe, as pessoas andam buscando, elas querem a coisa certa, elas querem ser felizes, sim, elas querem ser bem-sucedidas, sim, elas querem construir relacionamentos longos, sim, relacionamentos salutares, sim, mas elas não têm ferramentas para isso. Elas não são hábeis. Elas não são habilitadas a viver isso. Porque se frustram nas decepções de buscar nas pessoas e nas coisas o que não está lá. Hoje, eu olho e digo: o que as pessoas mais buscam e mais querem é atenção, é respeito, é carinho. Hoje o que as pessoas mais buscam é alguém para ouvir. E às vezes apenas isso. Porque elas estão sedentas. O interesse delas é preencher um vazio. E elas buscam drogas, elas buscam sexo, elas buscam violência, elas buscam prostituição, sabe? Elas buscam muitas vezes vícios para preencher este vazio e não preenche. E elas vão de relacionamento em relacionamento, de fracasso em fracasso. Mas eu queria, e tenho grandes expectativas disso, desde que Deus colocou essa palavra no meu coração para vir aqui, que essa igreja hoje fosse para você o poço de Jacó. Que essa igreja hoje fosse para você o lugar que Cristo marcou para encontrar contigo. Para poder dar a você o que você não tem encontrado em outros lugares. Para que Deus te dê a possibilidade de você ser um vencedor, porque talvez você seja hábil para ganhar dinheiro. Talvez você tenha tantas habilidades e tantas virtudes,
mas naquilo que você sabe fazer com maestria e que já tem ferramentas adequadas para alcançar seu objetivo, continue, cuide, aprimore. Mas tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. E nisso, deixe Jesus entrar na sua vida. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. Eu só sei que a vida desta mulher mudou. Eu só sei que ela volta trazendo os homens e provavelmente levou para casa seu cântaro e sua corda, porque ela agora tem entendimento que amanhã ela vai voltar para pegar água novamente. Mas se os homens já lhe deram crédito, talvez no dia seguinte, ou talvez por um tempo, ela ainda tenha que colher os frutos daquilo que plantou outrora. Mas certamente, daqui ou um pouco de tempo depois desta passagem, provavelmente essa mulher não buscava mais água meio-dia. Provavelmente essa mulher não buscava mais água sozinha. Porque talvez muitas pessoas gostariam, ou muitas mulheres gostariam de estar na companhia daquela mulher que teve o encontro com o Messias no poço de Jacó. Daquela mulher que foi portadora de boas novas na cidade e que fizeram muitos homens reconhecer o senhorio de Cristo. Como eu disse, eu não sei quanto tempo durou para tirar um pouco a mancha de seus erros, as máculas de seu passado. Porque nem Cristo consegue perante as pessoas mudar o passado delas. As histórias ficam. Mas Ele pode devolver-nos a credibilidade que um dia perdemos com uma vida santa, íntegra diante dEle. Então eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso, ou refletíssemos um pouco sobre isso hoje. Aquela mulher não imaginava, assim como Davi não imaginava, quando Samuel vai à sua casa. Assim como Daniel não imaginava que um anjo iria entrar na cova. Assim como os amigos de Daniel não imaginavam, certo? Que aquele quarto homem estaria na fornalha. Mas saibam de uma coisa: Ele sempre está presente, com o intuito de mudar a nossa história. Se ainda não está, que a partir de hoje a caneta que escreve o seu futuro, ou que vai escrever o seu futuro, entregue nas mãos do Senhor. Deixe Ele mostrar o que Ele sabe a seu respeito. Deixe Ele mostrar o que pode fazer com você e para onde pode te levar. E aí, o que fica, sabe o que é? É o desejo de dizer para as outras pessoas: vim dar uma olhadinha nele. Em 1992, foi a minha conversão. E para mim foi algo tão intenso que desde então, eu, da minha maneira talvez não muito convencional, eu procuro levar as pessoas a ter um encontro com aquele que um dia, no meu caso, foi a Igreja Metodista Wesleyana de Mantiqueira. Lá foi o Poço de Jacó. Lá foi o dia que eu me encontrei, o local onde eu me encontrei com aquele que mudou a história da minha vida.
não basta Ele mudar a nossa história, tem muita gente para que Ele possa transformar também. Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé neste momento. Eu quero só fazer uma oração. Fique de pé. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom, sua misericórdia não tem fim. O Senhor deseja nos dar mais uma oportunidade. O Senhor nos deseja, ou deseja, que nós venhamos entender o propósito. Talvez muitas pessoas aqui hoje não tenham entendimento, quando saíram de seus lares, que havia um encontro marcado. E que hoje, essa igreja se tornaria para eles o poço de Jacó. O dia, a noite, que o Senhor encontraria com eles e diria a eles: eu sei quem você é, eu sei o que você procura, e o que você procura, só eu posso te oferecer. Você é bom, é hábil, é perspicaz para fazer outras coisas, mas eu posso entrar nas suas deficiências e mudar a história da sua vida. Que hoje essa igreja se torne este poço que vai marcar a sua história. Em nome de Jesus, é o que eu peço, Senhor. Amém. Só uma coisa antes de eu passar ao pastor. Imagine, Jesus foi embora. Ele tinha outras pessoas para se encontrar. Mas vamos imaginar, se fôssemos nós, o dia seguinte, logo após Jesus ter ido embora. Pensa aquela mulher chegando no poço, quer sozinha, quer acompanhada. Todas as vezes que ela ia àquele poço, ela lembrava: foi aqui que eu encontrei com aquele que mudou a minha história. Mesmo que ela continuasse sozinha e que nenhuma outra mulher quisesse ir com ela, na presença daquele poço, naquele lugar, ela nunca mais se sentiria só. Diga para as pessoas: você procura felicidade? Há um vazio em você? Eu tenho alguém que pode preenchê-lo. E esse alguém é Jesus. Que Deus abençoe a todos. Glórias a Deus.